Salmo 139, verso 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Uma das perguntas mais profundas que acompanha a humanidade toda é: será que fomos criados para um propósito? Será que você tem um propósito de ser e existir? Obviamente que essa é uma pergunta um tanto quanto complexa, porém no que diz respeito à fé, ela é uma questão de nos apropriarmos das verdades da palavra de Deus. Agora, uma coisa que nós não podemos fugir ao nosso entendimento e percepção é que tudo aquilo que é complexo, na verdade, aponta para um Criador e para um propósito. Todo design tem um desígnio, e todo desígnio tem um designer. E quando olhamos para a obra da criação, quando você se olha no espelho, certamente você percebe que você foi bem terminado e acabado. E isso aponta para o fato de que você foi planejado. E os salmos que nós acabamos de ler demonstra de maneira poética exatamente isso. Demonstra um Criador que teceu-nos no ventre da nossa mãe, que nos formou ainda quando éramos um embrião e que de forma assombrosa e admirável nos fez com a sua própria mão e de acordo com a sua vontade. Relembrando a obra da criação lá de Gênesis, quando Deus, ao criar os céus e a terra, cria todas as coisas com a sua palavra. Porém, quando Ele vai criar o homem, Ele usa as suas próprias mãos para formar o homem do barro. A mulher também não fica longe. Deus faz uma cirurgia e tira uma parte do homem e daquela parte forma a mulher. Nós somos criação de Deus. E sendo criação de Deus, precisamos compreender que Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus criou tem um propósito. Tudo aquilo que tem um design, tem um designer. E todo designer cria um design com um desígnio. Você foi criado com um propósito. Isso não é maravilhoso? Em meio a tantas dúvidas e questionamentos, como é maravilhoso sabermos que nós não estamos aqui por acaso. Como diria o próprio Rick Warren, na primeira frase do seu livro Uma Vida com Propósitos: você não está vivo por acaso. Existem várias maneiras de tentar encarar os nossos dias. E uma das maneiras populares é o acaso, achando que toda a complexidade do universo, na verdade, é uma obra do acaso. Ainda outros olham para a criação de todas as coisas de maneira fatalista, como se houvesse um Deus tirano que impõe sobre nós os seus desígnios, e dessa forma, então, não temos liberdade e responsabilidade.
Existe uma forma ainda espiritualista, aonde muitos se olham e se percebem como uma vítima espiritual do diabo, aonde o diabo está guerreando com Deus para que a sua vontade seja cumprida. Agora, existe uma forma divina de encararmos a criação. Quando nós percebemos que Deus é o Criador dos céus e da terra e deu responsabilidade aos homens. E dessa forma, então, podemos, encontrando ao Senhor, nos adequarmos e convergirmos para o propósito que fomos criados. Porque no fim das contas, aqueles que vivem de forma a esmo, que não vivem para o seu propósito, que não vivem com um propósito, com certeza, são de todos os mais miseráveis homens. Aqueles que pensam que são criação de Deus apenas para viverem essa vida, são os mais dignos de compaixão. Porque eu e você fomos criados com Deus eterno para um eterno propósito nele. E aí, meu amigo, você está bem? Você acabou de ouvir a mensagem Viva com Propósito. Espero que você tenha sido abençoado ao lembrar que nós somos obras das mãos do Criador e que Ele não nos fez sem propósito. Se essa mensagem te abençoou, compartilha com seus amigos. Deixa o teu like também aqui nesse vídeo para que ele possa alcançar e abençoar muitas outras pessoas. Também quero te encorajar, se você não é inscrito no nosso canal, a se inscrever e dessa forma receber todo o conteúdo que nós disponibilizamos no canal Pastor Lipão. Que Deus te abençoe. Até a semana que vem.